Então ele tem uma falsa proteção, né? Por quê? Porque ele não tem um corretor de seguros especialista. O paciente chega já com uma pesquisa de Google, uma pesquisa de ChatGPT e quase duvidando do conhecimento que isso do médico. Estou 10 anos para estar na frente, né? Mas não é mais o advogado porta de cadeia, é o advogado porta de hospital. O médico está com um alvo no peito. Olá, 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 tudo bem com você? Esse é mais um episódio do InHoutCast. Nosso produto tem como objetivo falar de profissões, de profissionais e de empresas que estão no mercado de trabalho promovendo seus produtos e serviços. Nosso foco é médico. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter comigo 3 profissionais especializados em defesa médica. E o que é a defesa médica? Não é só um advogado que vai defender o médico lá numa ação, num processo, não. São profissionais que trabalham na prevenção. E quem conhece o nosso trabalho aqui na InHout sabe que nós gostamos de trabalhar no antes e não no depois do fato ter acontecido. Eu tenho a honra de receber aqui hoje a advogada Vanessa Lisboa, que além de ser advogada especializada em direito médico, é também advogada que atende os clientes aqui da nossa agência. Eu tenho o Celso e o Luiz, que são da Santorin Seguros e também do Eu sou um médico. Eu sou médico, que é uma seguradora focada também em personalizar produtos para médicos, para a prevenção do trabalho médico. E, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma honra recebê-los. Vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar pelas damas, pode ser, meninas? Pode. Vanessa, se apresenta então pra gente. Conta um pouquinho da tua experiência, por favor. Obrigada pelo convite. Eu sou Vanessa Vieira Lisboa, eu sou advogada especialista em direito médico e holding. Atuo há 15 anos em defesa do médico. Então, seja no conselho, no judiciário, eu só faço defesa de médico. Celso, meu amigo. Tudo bem? Meu nome é Celso Luiz Santorin e já estou no mercado de seguros há 27 anos. Eu atuei 11 anos, só o Celso, depois a Santorin já tem 16 anos que veio e sempre focado na área médica. Então hoje eu tenho o prazer de dizer que eu tenho médicos segurados em Santa Catarina há 27 anos. Uau. É um casamento. E ainda tem a continuação da empresa, né? Que daí o Luiz Carlos, que é meu filho, resolveu seguir o mesmo caminho, que me deixou muito orgulhoso. Então te apresento. Isso mesmo. Então eu sou Luiz Carlos Santorin, sócio da Santorin Corretora de Seguros. Prazer de ser filho do Celso e hoje gestor também da Santorin, do Instituto Sou Médico e diversas iniciativas que a gente vai trocar mais ideia aqui hoje, né? E atuo no mercado segurador, não atuo não, né? Estou no mercado segurador desde que nasci. Quando eu era criança, eu tinha felicidade nos meus aniversários, poder passar os meus aniversários e pedir para o seu Celso para estar presente trabalhando com ele, né? E isso era algo muito bom para mim, eu ficava muito feliz e hoje a gente pode viver isso no dia a dia, né? Então é uma grande satisfação estar aqui e poder falar daquilo que a gente ama. Muito bom. E a medicina, né, já que a gente tem aí um histórico de 3 décadas, a medicina mudou muito, muito. De uma profissão que muitas vezes era desejada, passou a ser uma profissão arriscada. Queria que vocês começassem dando essa visão da medicina como uma profissão de risco. Eu sou do tempo que a gente tinha um médico, o meu pediatra era o Dr. Altoff, lá em Tubarão, quando eu era criança. E a gente era do tempo que a gente ligava para casa do Dr. Altoff. Eu lembro da minha mãe ligando porque estava com febre, ou eu, meu irmão, e o Dr. Altoff às vezes corria, ou a gente corria para casa dele, né? Essa medicina não existe mais. E hoje isso é um risco para o médico que faz esse tipo de atendimento, né? Ou por telefone, ou enfim. Como é que é essa medicina, essa transformação da medicina em uma profissão de risco de verdade, de risco de processo, não só de risco profissional, de risco cirúrgico, não é isso que a gente está falando, mas essa medicina de profissão de risco que a gente vê aí, a holding, a gente vê seguro de responsabilidade civil. Cara, eu entendo que não é só o médico, o risco hoje está em todas as profissões, né? Então, eu acho que a informação, o aumento de população e também do número de médicos também.
Então acaba que o próprio serviço público, as demandas são muito maiores do que suportam muitas vezes. Então isso tudo gera um processo de insatisfação do paciente. Enfim, eu acredito que é o volume junta com essa parte de também as pessoas terem acesso a informação. Né? Então eu acho que isso é uma sementinha ali, né? Mas está mais ligado a isso, eu acredito. Até mesmo, se tu analisar, o Luiz mesmo falou, ele era pequeno e ele queria vir comigo, daí eu ia lá, atendia o médico, muitas vezes eu ia atender ele na casa dele, eu jantava na casa dele, eu almoçava. Hoje foi se perdendo também essa relação minha até com esse profissional. E era a mesma relação que ele tinha com o paciente. Era uma relação médico-paciente muito mais forte. Mais próxima também, né? Exatamente. Então isso eu acho que é a base até. Né? E daí hoje o médico não consegue, nem que ele queira, muitas vezes não consegue fazer isso. Né? Eu trouxe até, inclusive, achei que a gente ia tocar nesse assunto, eu trouxe alguns dados públicos, inclusive, para a gente falar sobre isso. Porque às vezes a gente fala de seguro de responsabilidade civil e muitos médicos nem sabem que ele existe, né? E nem sabem para que serve. Estamos aqui para esclarecer isso, né? Esse viés educacional é maravilhoso. Mas tem alguns pontos, essa amplitude da informação e o acesso à informação, ela é muito sem vergonha, digamos assim, para o médico. Porque você tem... o paciente chega já com uma pesquisa de Google, uma pesquisa de ChatGPT, e quase duvidando do conhecimento do médico que estudou 10 anos para estar na frente, né? Então tem a quebra da relação médico-paciente, que ela é extremamente valiosa, né? Então isso é muito complicado. Você tem o próprio... a falta dos recursos hospitalares aumentaram muito os índices de processos. A gente percebe até isso no Covid, aconteceu com as UBSs, os pronto atendimentos, os hospitais regionais, né, que não são em capitais de grandes centros. Vinha o pessoal com um problema respiratório, o local não tinha estrutura suficiente para poder cuidar desse paciente, tinha que encaminhar para o hospital de um grande centro. Nesse meio do caminho tinha algum problema com o paciente, vinha óbito, processo, problema. Né? Então isso era bem sem vergonha. O que a gente fala muitas vezes, conversando com a Vanessa, inclusive, sobre associações de vítima de erro médico. Né? Isso realmente acontece, e infelizmente acontece, de muitos escritórios de advocacia, meio que travestidos, né, de uma associação de vítima de erro médico, que estão lá na porta dos hospitais. Porta do hospital. Prospectando exatamente pacientes insatisfeitos, algo nesse sentido, e vendendo aquilo quase como um investimento. Oportunistas, né? Porque é um momento de fragilidade. Sim. Se eu vou no hospital com uma unha encravada e tu vai com um bicho de pé, a minha unha encravada é muito mais importante que o teu bicho de pé. Qualquer pessoa que chega em uma emergência do hospital, o problema dela é o mais grave de todo mundo. Sim, né? Exatamente. E isso, aumentou muito. E até vendendo o outro ponto, que é o quarto ponto que a gente traz até nossas palestras, que é a justiça gratuita. Né? Hoje no Brasil isso tem. Que eu acho que esse é um dos mais... A minha monografia do curso de Direito tem um tópico dela, que o tópico que eu coloquei, o capítulo, né, é a injustiça gratuita. E eu levantei exatamente isso, como é injusto essa justiça gratuita não ter um contraponto, né? Porque torna-se o acesso à justiça até as pessoas que realmente inventam e mentem. Mas aí tem outras questões que dá, mas se tornou assim um boom de processo. Depois que veio a questão da justiça gratuita. E hoje, como o Luiz falou, das associações de vítima de erro médico, a gente diz que não existe mais, não é mais o advogado porta de cadeia, é o advogado porta de hospital. O médico está com um alvo no peito. Porque ele tem toda aquela questão de demonstrar riqueza, né? O estereótipo da riqueza que o médico tem. E o processo, um processo, ele é uma poupança maravilhosa. Porque corre juros, e aí a importância de ter um seguro. Quando alguém é condenado, os juros são de 1% ao mês, desde a época dos fatos. Então, tu imagina um processo que dura 5 anos. 20 anos que nós temos um processo, nós temos nosso escritório que durou 20 anos, que ainda está em fase de execução. Tu imagina o que dá de rendimento. A condenação que foi de 600 mil já está em 1,5 milhão para mais. Mais. Sabe?
Então é uma poupança muito boa, é um risco para o paciente que vale a pena arriscar, já que ele não vai pagar nada, né? Injustiça gratuita, eu não vou pagar nada, se eu ganhar, eu levo. Então vamos lá? Se perdeu, não tem nenhuma penalização. Essa é a injustiça, não ter nenhuma penalização se perder. O médico não consegue entrar um processo ganhando, né, a ação ali, não consegue entrar um processo contra o paciente que fez esse primeiro, né? Se não houver nenhuma mentira no processo, não consegue. Porque é um direito garantido na nossa Constituição de acionar o judiciário para ver os seus direitos garantidos, né? A ameaça do seu direito. E olha só, eu estou há 13 anos nesse ambiente médico ali, com sindicato, com clínicas, hospitais, federação médica, mas a gente não tinha uma fala tão positiva em relação ao seguro de responsabilidade civil como se tem agora. Né? E eu acredito muito que algumas condenações médicas, e aqui já que nenhum juiz me escute, né? Mas acredito que muitos julgamentos tenham sido provocados contra o médico, tenham tido resultados ruins para os médicos por causa do estereótipo. Né? A gente tem médico que é piloto de avião, que tem avião, a gente tem médico que tem carrão, tem médico que viaja, tem médico que tem super clínica, tem esse estereótipo, deu ruim para ele, foi para a justiça. Esse estereótipo, ele entra na conta da pena, né? E eu comecei a notar que de uns anos para cá, o seguro de responsabilidade civil, ele passou a ter uma verdadeira importância. Então eu queria que vocês explicassem, vocês dois, o que é o seguro, e a Vanessa explicasse em que momento do processo funciona o seguro. E queria também exemplos, né, de quem já se beneficiou desse, senão o nome que a gente não pode falar, né, mas a gente já tem casos de médicos que se beneficiaram do seguro. Queres começar? Posso, tranquilo. Quando a gente entra no seguro tem bastante coisa, vou tentar resumir bastante para vocês de forma bem didática, né? Mas ele é uma ferramenta que ele evita prejuízo financeiro por conta de um processo, seja ele judicial ou extrajudicial, decorrente de um ato médico, né? um erro, né? Um erro médico, um ato médico que possa vir de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia desse profissional, né? Então ele meio que evita com que esse médico coloque a mão no bolso, né, caso algo disso venha a acontecer. E o que você falou, ele vem muito de encontro hoje que as seguradoras, os seguros em tese sempre vão evoluindo, né? O seguro de responsabilidade civil ele é jovem, digamos assim, perto de outros seguros já existentes. E as seguradoras vão melhorando ele, né? Antigamente tinha um negócio que prejudicava bastante, que você tinha que declarar no processo que você tinha um seguro. Tem que citar ali. Você tinha que citar ali no processo. E você já tinha esse estereótipo do médico que já ganha muito dinheiro, com o paciente que pegou uma justiça gratuita, e ainda o juiz sabia que o médico tinha um seguro. Queria gerar a indenização. Acaba indo para o juiz, recebe o processo, quando o advogado faz ali a defesa, já coloca uma apólice junto, então vai ter uma apólice seguro junto. E é importante só a gente frisar aqui que a gente não está aqui querendo esconder o possível erro do médico, não é isso? Nós estamos querendo aqui dar visibilidade também a essa visão que o médico tem do estereótipo da riqueza e que há formas de ele não ser condenado por causa disso. Porque se cometeu o erro médico, tudo certo. Mas isso aí, como se proteger disso, né? Você acha que é uma questão muito importante. O que o Luiz está comentando, Carla, é que nessa época que era obrigada a denunciar a lide, a colocar a apólice de seguro no processo, o juiz sabia o valor assegurado pelo médico. Certo. E uma condenação, ela tem pelo menos duas características que são importantes. A primeira delas é ressarcir o dano e a segunda delas é punir o agressor, o suposto agressor, para que ele não cometa mais aquele dano. E a hora que o juiz sabe que existe o seguro e que existe aquela apólice, vamos dar um exemplo aqui, uma apólice de 100 mil. Se o juiz julgar menos de 100 mil reais, vai ressarcir o dano, mas não vai punir o agressor. E quem está pagando é o seguro. Então, automaticamente, naquela época, já as condenações eram acima do valor da apólice. Então, aumentou muito as condenações. Foi uma época que os valores aumentaram. E daí ele dava raciocínio, acho que era isso aí, né? Era isso, e as seguradoras evoluíram. Sim. Né? Evoluíram e hoje não existe mais essa exigência de denunciação à lide, né? Claro que tem algumas seguradoras que ainda têm essa cláusula, mas daí vai do corretor especialista saber dizer o que é melhor e o que é pior, Isso é né? um fato muito importante, né? Ser especialista. Um pouquinho antes da gente gravar, eu perguntei, Vanessa, quanto é que custa uma apólice, um seguro?
de responsabilidade civil depende da especialidade, Depende depende de várias de cada coisas. profissional, né? Mas hoje, imagina, o seguro de responsabilidade civil ele já existe há bastante tempo para o médico. Eu acredito que começou ali em 2002, por aí, mais ou menos, teve as primeiras apólices. Só que daí tinha um preconceito muito grande do médico comprar o seguro, porque na verdade quando tu estava comprando seguro, tu estava comprando seguro de erro médico, então existia um pouco de preconceito e também não existiam os processos, que era o que nós estávamos falando antes, né? Os processos eles começaram a ter uma evolução ali depois de 2010, acho que mudou alguma coisa em termos de legislação, né, Vanessa? E daí o que aconteceu? Daí começaram a ser vendidos mais, tanto que a posição do próprio CIMESC em relação o médico ter seguro no passado, ela era negativa. O CIMESC não colocava como importante o médico ter seguro, até por esse fato que ia ter que denunciar, ter que falar lá que tinha seguro, enfim. Mas com a mudança a gente mudou também a ideia ali do jurídico CIMESC em relação a isso, né? E isso aconteceu ali por 2010, 12, por aí, que é onde começaram a ter realmente mais processos contra médicos e também começaram a ser vendidos mais seguros, né? Porque daí aquela coisa, um recebeu um processo, os outros, vão ter que se proteger em relação a isso e tal. E daí a coisa ela começou a mudar. Então hoje, o fato de citar ou não a apólice lá no processo, muitas vezes o próprio advogado até se for conveniente, ele pode. Então ele pode decidir junto com o médico, com o cliente dele, sobre citar ou não. Mas o citar não é bom, né? Então quer dizer, já começa que ele tendo a liberdade de não fazê-lo e tendo a garantia da cobertura, já é o que importa, né? Em relação a isso, né? Ganha o que a gente fala sobre a plena igualdade jurídica, né? Se você tem a apólice, antigamente o juiz podia tendenciar a aumentar o valor da causa. Vamos julgar os fatos e condenar pelos fatos. Exatamente. Não com uma nada tendenciando, né? Então, com certeza. eu acho que isso foi uma vitória, eu diria assim, até para o próprio médico que nós estamos falando hoje, mas assim como o médico, eu digo, tem em todas as profissões, né? Nós, na Santorini, a gente tem seguro de responsabilidade civil também, o advogado tem. Então, eu acho que isso é meio que caiu um pouco essa discriminação, né, de contratar o seguro. Mas ainda eu vejo que, em relação à área médica mesmo, existe muito pouca informação e aquela história de, muitas vezes ele vai lá, contrata no banco, lá uma apólice, seguro, nem sabe o que está contratando. E ele tem aquela, eu tenho seguro, mas eu tenho o quê? Né? Então a gente tem muitas surpresas, que o médico chega muitas vezes com uma apólice de seguro, ele está segurado para, vamos supor, ele faz clínica médica e faz medicina de urgência. Ele comprou uma apólice que só cobre a clínica médica, não tem cobertura para medicina de urgência. Que é onde está o grave para ele, né? Por quê? Porque ele compra apólice muitas vezes do corretor lá que faz o seguro do carro, que não tem esse veio de trabalhar, de entender o seguro de responsabilidade civil, compra num balcão de banco, né? Que isso é o que mais acontece, que é aquela coisa meio empurrada ainda. E inconsciente ele diz, eu tenho seguro, mas muitas vezes compra coberturas baixas também, que depois vai ver, não tem sentido nem aquilo. Então ele tem uma falsa proteção, né? Por quê? Porque ele não tem um corretor de seguros especialista. Eu chamaria um consultor, na verdade, porque para esse assunto de responsabilidade civil, ele precisa ter profissionais, assim como, Carla, hoje tu atua nessa área médica, tu tem conhecimento do que tu faz para médico. Tu tá fazendo a gestão ali da parte de propaganda e publicidade com base na legislação. Tu não vai fazer nada com o médico que vai prejudicar ele. Doutora Vanessa, especialista em defender médico, ela não processa médico, ela não faz divórcio, sabe, ela tem o veio voltado para isso, para proteção. E o seguro de responsabilidade civil tu precisa. Então, eu diria, para ter uma ideia, hoje, o próprio Santa Catarina tem meia dúzia de corretores especializados. O restante acaba comprando e nem sabe o que tem. Exatamente. Vai jantar, eu vou no médico hoje, vou vender o seguro do carro, seguro de qualquer outra coisa, da casa. O senhor já não quer fazer o seguro? Exato. O Carla tinha uma época que a gente perguntava para o médico se ele tinha seguro. Hoje a gente já pergunta qual é a corretora e quem é o teu consultor. Certo. Para já chegar seguro, né? É inadmissível no mundo de hoje, onde o médico tem um alvo no peito, ele abrir um paciente e não ter um seguro. Eu sempre comparo, quando eu vou dar palestra sobre proteção e seguro médico, eu sempre pergunto, você escuta, quem aqui tem carro? Aí todo mundo levanta a mão.
Quem tem seguro de carro? Todo mundo levanta a mão. Ninguém tira o carro da concessionária sem o seguro. Certo? E quem aqui opera? Aí lá os cirurgiões todos levantam a mão. E quem tem seguro? E quem tem seguro de responsabilidade civil? Eles baixam. Assim, gente, mas vocês têm seguro de carro porque vocês são péssimos motoristas? Se não, é porque alguma coisa pode acontecer. O seguro de responsabilidade civil é a mesma coisa. Não tem que fazer... E eles diziam na época que era seguro de erro médico, não, mas eu sou um bom médico, eu não preciso de seguro. Não é por ser um bom ou um mau profissional. É porque tu não sabe quem é o paciente e as comorbidades que ele tem que está deitado ali na tua mesa. A gente tem um caso interessante. Eu ia pedir agora. A gente gosta de exemplos, né? De Exemplo, histórias. um paciente complicadíssimo, com um único rim vicariante, assim, todo bichado, vamos fazer assim, né, um termo mais fácil. E o paciente veio a óbito e a familiar entrou com processo contra o médico. E uma vantagem de ter o seguro é que o seguro não cobre só uma indenização. Sabe quanto custa a perícia do processo? Não. 10 mil reais. Olha só. Que vai sair do bolso do médico, para ele provar que ele é inocente. E que se ele tiver seguro, tá Contratar um assistente técnico, que também já dá uma base. É mais um valor que tem que pagar. Exatamente. Deixa eu continuar então essa construção, talvez, do que o seguro cobre, né? Que isso é importante. Então a gente já entendeu que ele evita prejuízo financeiro inesperado por conta de um erro profissional, né? Entre aspas, né? Por negligência, por imperícia, vindo de um paciente ou de um familiar desse paciente. Perfeito. E ele, como o objetivo é evitar colocar a mão no bolso, né? Então ele vai cobrir desde as indenizações, caso tenha, ele seja condenado, desde um acordo também que possa ser feito, o seguro consegue fazer esse pagamento, desde os honorários advocatícios, os peritos, assistentes técnicos, sucumbências que possam ter, demais custas também processuais que possam envolver também, o seguro vai abranger isso. Então ele realmente tenta fazer com que o paciente, o médico não coloque realmente a mão e não tenha nenhum tipo de prejuízo. E aqui daí começa a vir a construir várias diferenças aqui que eu até trouxe pra gente, né? De abrangências que ele pode ter, até mesmo de cargos de responsabilidade que esse médico possa ter, não necessariamente só pela atuação dele como profissional, mas sim sobre a responsabilidade que ele tem sobre os outros, né? Cargos de diretoria, técnica, clínica, preceptoria de residentes. O seguro consegue abranger também essa responsabilidade. E os seguros também podem estender a cobertura à pessoa jurídica desse médico, né? Porque muitos médicos hoje atuam como PJ. O seguro, ele atende mais a experiência de vocês, médico do setor público ou do privado? Ou isso é equivalente? Olha, eu diria que é equivalente, cara. É equivalente, até porque a gente tem demanda contínua, e não parece, mas a demanda é alta. É impressionante a quantidade de processos que a gente tem e é de todos os lados. Tu pega, nota-se que o médico que desenvolve uma relação médico-paciente melhor, ele tem mais tempo com o paciente e tal, ele tende a ter menos processo, né? Mas não quer dizer que isso não ocorra, porque, na verdade, como a doutora Vanessa fala, né, se algo deu errado lá e muitas vezes daí a família influi naquele paciente, tu tem um vizinho que é advogado, enfim, a coisa começa a ter exatamente, então, muitas vezes nem a relação médico-paciente vem a defender. E é claro que a gente está falando de erro médico, que é a minoria, né? Porque a maioria são ocorrências que estão previstas, são complicações que já estão previstas numa cirurgia, num atendimento, enfim, mas que para o paciente, aquilo, falou do Google, ele olha no Google, não, mas isso aqui não pode, enfim, para ele caracteriza um erro médico e daí se torna um processo. Então aquele processo, na maioria das vezes, com bons advogados, se consegue tirar o médico do processo, ganhar o processo, mas só que para isso tem todo um custo já. Eu brinco que o médico que ele recebeu uma intimação, ele já é condenado. Sim. Por que ele é condenado? Porque ele já precisa colocar dinheiro ali, ele precisa pôr advogado, ou precisa pôr perito, enfim, ele já tem todo um custo que ele não vai reaver, mesmo que ele ganhe o processo, por causa da justiça gratuita, enfim. Então, eu acho que essa parte do seguro, ele vem muito para deixar, não tira a incomodação do médico de receber um processo, aquela... porque ele sente muito isso, ele
não estudou todo aquele tempo, ele tem o dom lá de cuidar do paciente para depois ser processado. Então isso machuca. Mas ao menos é uma parte só emocional, não precisa ainda olhar a parte financeira, né? Que seria pior ainda. E olhando essas possíveis esferas, né, e danos que o paciente pode alegar em um eventual processo, o seguro abrange todas. Né? Então, desde a esfera civil, criminal, ética, administrativa, né, o seguro consegue abranger todas elas e os danos, desde danos corporais, materiais, estéticos, morais, né, tudo isso o seguro consegue. Só uma coisa importante, que daí entra a Carla. Ele não abrange medicina e publicidade. Isso aí não, essa parte não, daí precisa de uma boa assessoria, porque essa parte não tem jeito. Isso aí é ato médico. Se ele falar bobagem, daí é outra exatamente, coisa. daí não tem bobagem é outra coisa. E exemplos, gente, vamos lá, exemplos de que efetivamente o médico contratou, acabou tendo que usar o seguro. Então vamos lá, eu tenho um muito interessante, uma médica de ginecologista, que faz inserção de DIU, e ela tem um procedimento para botar a inserção de DIU e o auxílio da secretária dela. Certo. Essa secretária, ela cometeu um crime, ela trocou o DIU da paciente pelo DIU de amostra. E aí a médica introduziu o DIU de amostra na paciente, óbvio, a paciente engravidou. Quando o bebê nasceu, pegou aquele DIU, foi para o laboratório, e viu que não era o DIU que ela realmente tinha levado lá e contratado e comprado. A gente dá assim, graças a Deus que não aconteceu nada mais sério, que não houve nenhuma infecção, que o bebê nasceu bem, mas essa médica agora está respondendo o processo e o seguro vai cobrir esse processo. Isso é um erro que não tem o que a gente faça, e é taxado como erro médico e não foi erro médico, foi erro da assistente, né? Assistente. Essa assistente foi demitida, está respondendo o processo crime, mas a parte médico-paciente é com ela, não é com a secretária. Sim, porque ela é a responsável, ela tem a responsabilidade. Ela inseriu aquele dispositivo intrauterino sem hormônio. Isso com cobertura do seguro. Então, nesse caso, inclusive, temos seguro dela e temos o amparo do seguro. Então, assim, o seguro a gente tem histórias de que o erro ocorre, e quando o erro é caracterizado, na maioria das vezes a gente até consegue fazer acordo. Eu vou dar um exemplo de um acordo pequeno, que é o médico que tirando o anestesista tinha colocado o tubo no paciente, estava tirando, quebrou um dente. Certo. Coisa muitas vezes fácil de acontecer e tal. É de trabalho, né? É incomum, mas acontece e tal. Mas pegou um paciente que era bem encrenqueiro, nossa, esse paciente enlouqueceu. Resumo, a gente fez um acordo, pagamos um implante, beleza, para ele, resolveu o problema, não virou processo, não virou nada. Então, esse caminho quem faz somos nós ali com essa consultoria, porque isso demanda tu levar todo aquilo, convencer a seguradora que é mais importante, resolver aquele problema, porque realmente é um problema que vai ir para litígio e vai dar condenação, então, mas isso tudo a gente entra e tu vai fazer. A gente tem uma linguagem aqui na empresa que nós somos facilitadores dos médicos. Eu chego e digo, doutor, o senhor não vai se preocupar, que às vezes eles dizem assim, Carla, mas eu não quero ter que parar para escrever texto. Eu falei, não, o máximo que vai acontecer é se eu parar para gravar vídeo, porque se eu gravar vídeo não tem como eu ficar fazendo no seu lugar. Mas nós somos facilitadores e facilitadores na prevenção, né? Sim. Tanto é que a gente tem um cuidado, porque o seguro tem algumas nuances muito importantes. Então, ele começa na contratação. Então, tem que analisar muito bem o que aquele médico faz. Vou dar um exemplo. O médico o ginecologista, por exemplo, ele tem o ginecologista que é só ginecologista, ele não faz obstetrícia, tu tem o ginecologista e obstetra, tu tem o ginecologista obstetra que ainda faz a parte de cirurgia plástica, né, que é a parte estética. Tudo tem diferença do seguro, tudo tem que estar contratado, tem que estar especificado, porque senão se bateu lá depois, esse aqui não tem cobertura. Então, assim, esse cuidado que vai desde a contratação, o monitoramento, todos os anos a gente renova aquela pólice, então tu tem que entrar em contato com o médico, dizer, mudou alguma coisa, não mudou. Isso é muito importante. Deixa eu abrir aqui um parênteses, essa questão da renovação da pólice com alguém competente. Nós temos um caso de um médico que tinha apólice, eu não vou lembrar a data certinho, mas era até o dia 31 de maio. Aí, em vez de fazer a renovação, ele quis mudar a apólice dele e ele ficou 3 dias sem seguro. Pois é, nesses 3 dias que a coisa aconteceu.
Aí a gente foi correr atrás da apólice. Não, eu tenho seguro. Ah, então manda as 2 apólices, né? Estava no intervalo. Aqueles 3 dias nós estávamos cobertos. É o que acontece. E também um ponto muito importante sobre renovação, se atentando, porque tem muitos locais que colocam o seguro de responsabilidade civil como uma renovação automática. Assim, renova automaticamente, sem tem que ir lá saber, mas você não sabe, o médico muda. O seguro acompanha a vida da pessoa. Então o médico começa uma especialização nova, começa a ter um cargo diferente, começa a parar de fazer uma coisa, começar a fazer outra. O seguro precisa acompanhar isso. E o médico continua, eu tenho seguro, cobre tudo, mas não. Ele cobra o que está na pólice, no contrato de seguro que foi firmado ali. E ele tem que ser alterado conforme os riscos desse profissional vai se mudando com o tempo. E tem um negócio muito importante também, que existe a lei que rege a relação segurado-seguradora. O segurado, isso serve para qualquer seguro, ele tem 1 ano para comunicar à seguradora quando ele é notificado de algum evento. Isso pode ser até seguro caro. Eu tenho um sinistro do meu carro, tenho 1 ano para comunicar a seguradora. Passou aquele ano, tu perde o direito. Mas eu achei que era na hora. Não. O certo é na hora. Mas, sim, eu já me... mas o que acontece, e a gente até está quebrando a cabeça, e de agora a gente começou a trabalhar nas renovações. Doutor, aconteceu alguma coisa durante esse ano? Teve alguma quebra de relação? A gente está provocando isso, por quê? Acontece muito com o Conselho Regional de Medicina. O médico recebe uma notificação lá do Conselho pedindo esclarecimento sobre um fato. Ele foi notificado. Para a seguradora, isso caracteriza uma notificação. Ele manda para o Conselho, não. Muitas vezes ele faz uma resposta ele mesmo e tal, que não deveria, teria que ter o auxílio de um advogado especializado. Isso vai para o Conselho de Medicina, chega lá o analista, lá, o médico que está fazendo a parte de análise e coloca e transforma numa PEP, transforma num processo mesmo aquela notificação. Isso muitas vezes no próprio conselho, por excesso de demanda, leva mais que 1 ano. Daí o médico recebe um processo do conselho. Daí ele vem, recebi um processo, mas aí tu vai ver, ele não recebeu, ele recebeu 1 ano e meio antes isso. E isso não, ele perde o direito à cobertura, porque ele não notificou a seguradora. E isso é um trabalho que a gente está tentando conscientizar. O conselho fez contato? Carla, nem o conselho, tá? Isso deu exemplo do conselho, né? Quando acontece uma intercorrência, isso a gente acompanha muito que os médicos, Vanessa, aconteceu, eles contam toda a história da intercorrência, do acidente cirúrgico, do que tem, uma fístula, enfim, uma intercorrência que aconteceu. Eu já dei alta para o paciente, agora está tudo certo. Tá, doutor, o senhor tem seguro? Tenho, mas eu não quero acionar agora. Não é acionar o seguro agora. É comunicar para o seguro que houve uma intercorrência. Para o seguro já ficar ciente, porque esse processo, o paciente tem 5 anos para entrar com o processo. Se for bebê, criança, esses 5 anos começa a contar depois dos 18. Exato. É 5 anos depois que a criança faz 18 anos. Então, se o bebezinho nasceu com uma atrofia, ou teve uma complicação no parto, e a mãe não entrou com o processo, essa criança, depois que faz 18 anos, pode entrar, por causa daquela complicação no parto. E passado 18, vamos lá, mais 5 anos, com 23 anos entrando com o processo, ele não vai nem lembrar qual é o seguro, qual é a seguradora, vai ter que resgatar. Fazendo a comunicação já fica registrado. Porque a apólice de seguro de responsabilidade civil, ela é por notificação e por reclamação. Reclamação é o quê? Quando você recebeu um processo, chegou lá para nós, está aqui, recebi um processo, a gente comunica a apólice, vai lá e abre o sinistro, então tu tem ali. E notificação é quando notifica numa apólice que pode ocorrer um possível sinistro, então ela ficou notificada, não importa o tempo. Mas eu diria que, assim, essa parte, eu acho que sempre é importante essa conversa do médico com a gente que é especialista, porque tem casos que tu não precisa notificar. Mas a notificação, ela se dá bastante quando tem aquela quebra de relação com o paciente. E hoje, com o WhatsApp, existem muitos médicos que ficam no WhatsApp com o paciente. E aquilo vira discussão e tal, e acaba a conversa, eu vou te processar. E ficou ali, ele nem falou nada pra gente, esqueceu. 2 anos depois recebe um processo, todas aquelas conversas estão no processo. E a seguradora disse, mas como aqui? Mas tu sabia que o cara falou que tu ia ser processado? Então, isso é o cuidado. Daí, por isso que a gente, quando vai lá e vende o seguro para o médico, a gente deixa claro que
qualquer coisa nos aciona, né? Pô, ocorreu alguma coisa errada? Chama a gente, ó, aconteceu isso, daí a gente vai, não, faz assim, faz assado, monitora. Ter essa conversa direta conosco e com o médico que a gente atende. Né? Criar essa consciência de que aconteceu alguma coisa, não custa nos chamar. Né? E tal. Porque tem um contrato seguro, mas tem que ter, então, essa manutenção. A gente cuidado. não faz check-up. Exatamente. A gente não sente alguma coisa e procura o médico. Exato, porque essa manutenção é o que tu mantém uma saúde daquela apólice e saúde da tua cobertura também. Porque muitas vezes quando tu deixa isso solto, depois lá na frente tu tem as normas. E são essas normas que fortalecem mais ainda. O médico vai contratar um seguro, ele tem que ter alguém que saiba o que ele está fazendo. Por causa disso, por causa desse cuidado. Até mesmo um processo. Tu imagina, cara, a Vanessa acabou de dizer que tem processo de 5, 10, 20 anos. A gente não cita a seguradora ali. Então, a seguradora não está junto lá. O nosso trabalho, a gente faz todo o monitoramento do processo junto com o escritório de advocacia, a gente manda para a seguradora todas as movimentações, nós ficamos acompanhando todo o processo. Então, o processo ele não fica acompanhado. Não é só comprar um seguro, né? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um médico O nosso trabalho como advogado também dobra, porque a gente não está mais agora só cuidando do processo dentro ali do judiciário. A gente tem que municiar de tudo que acontece. Exatamente. Então, ela não chamou o advogado da companhia lá para... Chamou a lide, mas ela precisa monitorar a seguradora de tudo que está acontecendo. Até mesmo, o juiz pediu um perito. Ok, então a gente já manda o processo atualizado, já para fazer até o pagamento do reembolso lá do perito, enfim, do assistente técnico e tudo mais. Mas isso é uma conversa muito nossa com interna. O escritório de advocacia, interna. Às vezes nem o médico fica sabendo. Tudo isso está acontecendo. Exato. Isso é legal que você falou, né? Você faz toda essa conveniência, o que a gente gera para o médico? Tempo. Que é o ativo mais valioso e importante da vida e para ele que tem uma hora cara, né? Então, enquanto ele deixa que a gente resolve isso, né, internamente com o advogado especialista que acompanha e a gente cuidando todos os trâmites com a seguradora, ele pode fazer os atendimentos novos. Né, e cara, desculpa, mas assim, até tu falou de exemplo, me ocorreu uma coisa bem importante do fato do seguro. Nós tínhamos um processo que já estava rolando há bastante tempo, eu acho que ele já estava indo para quase 10 anos. E tem esse negócio o médico perdeu aqui em primeira instância, quase demorou 10 anos para isso, né, muito lento, né. Mas ok, daí o valor, ele subiu bastante aqui. Ele ultrapassou o valor da importância segurada da apólice. O advogado desse médico tinha duas coisas para fazer. Ou pagava essa indenização aqui, encerrava aqui o processo, ou recorria para uma segunda instância que poderia manter, enfim, daí seria um outro caminho. Como a nossa cobertura não chegava no que dava a condenação, a nossa cobertura não chegava à metade, mas um pouco mais da metade. O que a gente fez? Negociou com a seguradora uma correção da cobertura, que foi isso muito interessante, que também ninguém faz, a gente vai lá, negocia, briga. Chegamos num valor um pouco maior, mas ainda não chegava no valor da indenização. E daí, junto com o advogado do médico, a gente propôs um acordo dentro do valor que tinha que a seguradora estava dispensando. Daí o acordo ele estava legal porque ou a paciente lá aceitava, o advogado da paciente aceitava o acordo e encerrava o processo e pegava o dinheiro, ou senão o advogado do médico ia recorrer, quer dizer, ia ser mais um outro tempo e período e risco ainda também. Então, ou seja, conseguimos acertar dentro da importância assegurada que ele tinha. Então, essas coisas, cara, elas não acontecem assim, eu vou lá, fiz o meu seguro no banco, vou chegar lá para a menina do caixa. Não, isso demanda muita negociação. Eu sempre quando a gente faz as palestras, eu sempre pergunto para o médico, o senhor entregaria a vida do seu filho para um ortopedista cuidar do pré-natal dele, ou a sua esposa vai fazer o pré-natal com um obstetra? Exatamente. Com um bom obstetra. Então, muitas vezes é o médico entender essa linguagem dele, né? Que ele precisa cuidar da carreira por causa desse risco. Eu fico muito assustada cada vez que a Vanessa me conta alguma coisa e a forma como ele se expõe e essa busca do paciente por causa desse outro conceito, né? E aí a gente tem até o Código de Defesa do Consumidor também, que é uma outra questão também que coloca o médico em alguns apuros dessa relação que é comercial, mas não é comercial. Eu pago pela consulta, estou pagando um serviço, mas não é que nem eu pagar o mecânico que vai consertar o meu carro,
né? É uma coisa muito questionável. Mas o que eu sempre falo, e para mim é muito importante, é a prevenção, é o cuidado. Porque, gente, eu fiz jornalismo, estudei 4 anos, fiz uma pós-graduação, fiz 2 MBAs e não parei mais de estudar, né? Só que o médico, ele já estudou pra caramba pra passar no vestibular, já não foi fácil. Exatamente. Tem os que passam de primeira, né? Mas não é a grande maioria. Não é fácil. E mesmo os que passam de primeira se prepararam muito. Geralmente aquele colega do colégio que a gente tem, que não ia para as festinhas, que não ia para cinema, que não ia para lugar nenhum, porque o cara tava estudando. Era o cara que a gente ia conversar. Amigão, preciso de ajuda nisso aqui, que vai ter prova e eu não sei. É essa pessoa. Aí vai fazer 6 anos de faculdade de medicina. Quando eles vão para cirurgia, mais um tempo de cirurgia. Tem todo o tormento para passar na residência, na prova de residência, porque também não vão fazer cirurgia em qualquer lugar. Exato. E a gente observa muito isso, eles não querem fazer cirurgia em qualquer lugar. Aí vamos lá, qual é o outro que demora mais? Acho que é a cirurgia plástica, que é o que mais cirurgia plástica, tem. Neurocirurgia. Neurocirurgia. Que vai... Então, Muitas vezes não. Todo esse pescoço também tem que e fazer nunca as mais duas. para, né? Eu tenho uma cliente nossa aqui da agência, que é minha médica, ela tá encerrando agora, no final do mês, um PhD. Entendeu? Quer dizer, e se aposenta já no final do ano do serviço público onde ela trabalha. Então, olha a carreira da pessoa, para eles entregarem de modo muito... Entregar, porque entrega. Na minha visão, quando o médico não se preocupa com a carreira, ele entrega, né? Ele entrega. Então, eu vejo e isso é um esforço muito grande. Falo isso com toda a minha culpa, mas eu tenho um esforço muito grande de trabalhar na prevenção. A Vanessa sabe, é o nosso foco, é trabalhar na prevenção. Se tu tem o certo para fazer, por que tu vai fazer o errado? Porque tá todo mundo fazendo? Exato. Tu acha É a que mãe, alguém... né? Faz todo mundo. Mas é que eu diria assim, quando a gente fala dessa proteção, eu acho que tem um pouco de... ainda um preconceito em relação ao próprio seguro, quando fala seguro, ou a prevenção jurídica, ele vai procurar, eu diria nem só médico, a maioria, vai procurar um advogado quando tu está com... a coisa já aconteceu e tal. Ele não busca isso, até mesmo o teu trabalho, cara, muitas vezes ele vem porque ele está com alguma coisa bem complicada. Exatamente. E tem muito da história de, por exemplo, a gente trabalha com médico. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que nos procuram todas as semanas por causa disso. Porque acreditam que vão encostar no médico e vão tirar dele algum benefício. Exatamente. Vou vender para ele alguma coisa. Então, e o médico, ele já é escaldado com isso. Exatamente. Ele já sabe, não, tá vindo mais um para me vender, Mais não um sei o pra quê. encher o saco. Eu canso de Exato. ir apresentar proposta e o médico diz para mim, não, mas isso aí que tu apresenta já me enganaram e já me venderam. Então, eu entendo isso também, Então, o esforço ele é muito maior para o médico entender que o que está em risco é isso aí, são esses anos de estudo, esses anos de dedicação. E a gente já viu aqui, a gente trabalhou num caso, junto ali com o Erial, com a Vanessa, num caso muito grave. E eu vou trazer esse médico aqui para gravar essa história dele. E foi protegido, porque realmente ele não era culpado do que estava sendo acusado e tal, mas tinha a proteção do seguro, entendeu? Exato. E daí entra um outro dilema que a gente está enfrentando e nós estamos trabalhando, que é o público mais jovem, né? O médico jovem, o médico recém-formado. Minha próxima pergunta, a idade. Mas eu falo porque tu tem os dois viés. Tu tem, em relação, quando se fala de seguro, tu tem o médico que já está no mercado há mais tempo, ele já é um especialista, ele já está consolidado e tudo mais, que ele tem aquela coisa, não, mas eu seguro, sabe? Fica aquela coisa um pouco do, para que eu vou fazer seguro, né? E também tem está saindo da faculdade muito seguro, né? Exato, Tá então muito ele feliz tem já naquele uma momento, bagagem né? e tal, beleza. O médico mais jovem, muitas vezes ele ralou lá para fazer faculdade, sai, ele acaba olhando um pouco o lado financeiro, Sim. muitas vezes, né, para não fazer seguro, apesar de que o custo de seguro é muito baixo, né, até por falta de conhecimento, perto né? dos 10, 12 mil de mensalidade, né? E daí, esse médico, ele se formou, ele já sai fazendo plantão. Tu imagina, ele já sai num dos piores riscos, que é o plantão, ele não desenvolve relação médico-paciente. E daí o que acontece? Ele não faz seguro. E tem um caso pior ainda. Ele, cara, saiu... sexta-feira, né, amigo? Que ninguém quer pegar, só eles. Exato, então ele teria que sair da faculdade, já ter o seu seguro, já olhar para isso, sabe? Já olhar desde a proteção da carreira dele, o que ele quer fazer, enfim. Ter já uma assessoria jurídica, uma assessoria de imprensa, fazer esse conjunto, olhar para a profissão. E daí tem um pior ainda, que é aquele que ele
saiu, ele fez o seguro, ele está direitinho, daí ele entra na residência. A residência aperta mais a parte financeira do médico ainda, né? Porque daí ele deixa, muitas vezes, dos plantões, enfim. O valor que é remunerado lá para o médico residente é uma vergonha, mas enfim. E daí ele chega lá e alguém fala uma bobagem que diz assim, não, mas tu é médico residente, tipo, tu é aluno, tu não tem responsabilidade. Tem sim, ele é médico. Não te pergunto, como é que eles falam? Eu sou só residente. Não. Ele até tira a palavra médico da frase, né? Exato. Eu sou só residente. Eu disse, não, gente, mas antes de ser residente, tu é médico. Exato. Já tens o CRM. Sim, e por mais que, nós temos um processo recente, a médica preceptora e 4 residentes no processo. 5. Daí o que acontece? Por mais que esse médico, ele lá na frente consiga se provar a inocência desse médico residente e tal, não, ele foi inocente, e o caminho para chegar lá e o dinheiro que ele vai dispor para todas as etapas do processo. Então, é uma coisa interessante, a gente percebe, eu não sei, até uma falta de conhecimento, às vezes até do médico preceptor, até, que diz, olha, vocês, é importante vocês, e tal. Ainda é um assunto um pouco delicado isso, mas a gente tem bastante dificuldade dessa parte do médico residente entender a responsabilidade dele. A gente vem trabalhando, né? Porque assim, as pessoas, o Brasil não tem cultura de gestão de risco, né? Como a gente falou, vai atrás quando o problema acontece. A gente percebe, então estamos no mercado de seguros há muitos e muitos anos, passamos por várias crises. Quando tem crise, a demanda por seguro aumenta. Por que aumenta? Porque a água bateu na bunda. Né? Então, quando você tem um grande acontecimento, puxa, e se fosse daí que eu vou atrás de alguma coisa, você não se previne antes, né? Então a gente vem fazendo um trabalho educacional muito grande, né? Tentando entrar nas faculdades de medicina, conversar com esse profissional, trazer informação sobre seguro, que isso tem muito valor, né? O nosso jeito não é de vender. Nós não estamos ali para sair vendendo somente uma pólice, não é o resultado, o foco não é esse, né? É o sustento da empresa, mas não é esse o foco, né? Não é a gente vai lá e leva informação para esse profissional. E é um grande erro, né? Ele começar a atuação já com toda aquela energia, toda aquela vontade de colocar todos aqueles anos que ele ficou estudando em prática. E tem que ser isso mesmo. Só que é tirar o carro da garagem sem seguro. Eu acho interessante. E eu acho interessante que já tem o seguro para o acadêmico, né? Tem. Pro interno, né? Nesse caso, o seguro do acadêmico, ele está voltado não à responsabilidade civil, mas sim ao seguro que geralmente o acadêmico ele acaba fazendo muitos estágios. Quando ele entra fazer um estágio no hospital, salvo que é aquele que está vinculado à faculdade, geralmente ali ele já tem o seguro, mas se ele vai fazer um estágio num outro hospital, exige o seguro até porque ele é uma lei. Mas isso já devia alertá-lo. Já devia alertar. Peraí, se eu não tenho CRM, se eu ainda não sou médico, por que já tem algum seguro, exatamente. Por que estão me exigindo que eu tenha um seguro? Então, sim, exato. Já é um alerta, né? Dizer. Mas eu diria que até, assim, quando a gente pega, se formam as turmas, tem aquela leva de médicos se formando no final de ano, por exemplo, a gente tem até uma boa conversão de médicos recém-formados, mas a consciência dele, quando ele entra para a residência, parece que cai. É interessante. Então, o médico recém-formado, ele tem aquela consciência, mas não, eu digo, assim, bom é talvez nem metade da turma, né? Que seria o certo todos fazerem. Todos fazerem. Até, se tu levar em consideração a nossa parceria com o CIMESC, que a gente tem, que está ali para auxiliar, para tirar dúvidas e tudo. Quando o próprio CIMESC vai dentro da faculdade, quando o médico está se formando, se coloca todos os serviços, enfim, tudo que o CIMESC disponibiliza ali para o médico, tá ali o seguro junto, mas acaba que falta aquela... Essa percepção da prevenção mesmo, né? Eu lembro quando teve agora essa questão no Rio Grande do Sul, as pessoas dizem assim, nossa, as seguradoras vão ter um problemão, né? Com esse monte de carro, de casa que deu problema. E a minha fala foi, se é que esse povo tinha seguro? Sim, então, exatamente. Entendeu? Isso, até na parte falando do Rio Grande do Sul, a parte do automóvel foi o que mais tinha seguro, porque é aquela coisa do feijão com arroz. Tem um carro, vou fazer seguro. Sabe, tu já tem isso consciente, né? E a gente tem
porque nós temos na Santorini o departamento de seguro do automóvel lá também, então a gente tem muito médico que faz seguro do carro, mas ele não protege a profissão dele, não protege a responsabilidade civil, mas o carro ele protege. É interessante isso, né? Por quê? Porque isso já está mais intrínseco, é algo mais palpável, assim, sabe? É mais cultural, talvez, né? Porque a gente já, quando vai comprar o carro, é bem isso. Exato. Eu lembro que a gente já foi para a concessionária trocar carro e a gente ficava esperando. Tipo, caiu o sistema. Caiu o sistema da transferência e a gente ficou sentadinho esperando. Se eu não tô com pressa, tem café, tem, então eu vou ficar. Tem que lembrar que o médico passa mais tempo exercendo a medicina do que andando de carro. Então, o risco do exercício da medicina, de acontecer algo, é muito maior do que de acontecer um acidente de carro. E quanto que... Mas o carro, ele protege. E se ele vender aquele carro, quanto que ele vai pagar do processo? Exatamente. Se ele condenou, vai ter que pagar. Sim. Será que o carro que ele tem vai pagar? Outra questão interessante que a gente estava falando sobre a relação médico-paciente, e aí a gente fala de uma estatística que a gente tem, que o cirurgião plástico, ele não está no top dos mais processados. Ah, sim. Ele está lá embaixo, ele é um 6º, 7º. E todos os cirurgiões têm seguro. E isso influencia, porque eles não deixam o processo acontecer. Além de ter uma boa relação médico-paciente, se acontece alguma coisa, como eles já estão cobertados, eles já fazem o acordo, que o seguro também serve para isso. Então ele evita, enquanto os ginecologistas e obstetras que estão no topo, não são todos que têm, dos mais processados, né? Não são todos que têm seguro, não se preocupam em fazer a comunicação quando acontece uma complicação num procedimento, acabam tendo mais processos. E hoje, na Santorini, a gente criou todo realmente um fluxo, que como o Luiz falou, a gente não está lá para vender o seguro, não. E isso a gente deixa muito claro até para quem está ali da equipe de venda, que o nosso negócio é passar a melhor informação, entender aquele médico, ver o que ele precisa e passar aquela informação. Ele tem que ter o convencimento dele que é importante. Mas, feito o seguro, a gente está lá, o telefone ligado 24 horas lá, se o médico tem uma demanda que precisa até uma emergência médica em relação a um processo mesmo. Um paciente que veio a óbito, muitas vezes numa cirurgia, e daí, o que eu faço? Ele já pode nos chamar, a gente já direciona para falar com o advogado, a gente já começa o processo de uma forma certa. Né? Então, quer dizer, isso trabalha nessa parte da emergência, trabalha na profilaxia, que, por exemplo, o médico é um cirurgião, quer analisar, vamos analisar os consentimentos, vamos ver, o doutor tem um contrato, então a gente trabalha também nessa parte, olhando antes, né, porque a Vanessa está aqui sobre essa parte do consentimento informado, né, que muitos médicos não dão uma ênfase, porque não é algo obrigatório, mas na hora da defesa é importante, né, é essencial, eu diria. É essencial. E tem outra, não é qualquer termo de consentimento, não é aquele termo de consentimento informado da internação que tu recebe lá na porta do hospital. É o termo pro procedimento que tu vai fazer. E o médico negligencia isso muito. De ter médicos condenados por falta de informação. O ato médico estava correto, estava adequado, mas o médico foi condenado por falta de informação, que é um direito do paciente. E assim como o carro, bati o carro, quero fazer seguro, deu problema, não tem como fazer o seguro, certo? Não, até tem. Isso, por exemplo, as seguradoras hoje existe, até mesmo as renovações e tal. É claro que geralmente 2 processos, 3 processos, eles é algo meio que normal, assim, e aceita normal. Agora, se tu pega um médico com bastante processo, se tem uma dificuldade de aceitação daquele médico, e a gente precisa, não é aquela coisa, tá aqui falei com o médico, eu já tenho o custo, já sei o que tem de cobertura, não, eu preciso análise da seguradora, muitas vezes a gente tem que entrar em contato com o advogado, mandar os processos que ele tem para a seguradora analisar. Em tese, para tu iniciar uma conversa com o médico que tem vários processos, ele se complica. Quando ele já tem seguro, fica mais fácil. Né? Então, porque tu vai renovando, então a seguradora tem uma... que nem o carro, tu já tem seguro, bateu 2 vezes no ano, ok, renovação tu consegue. Agora, tu vem de fora com o CPF carregado de sinistro para tu conseguir fazer, muitas vezes não consegue nem a cotação quando bota o CPF no sistema, porque hoje está tudo interligado. Aciona a polícia, né? Aparece a luzinha vermelha. Aparece o helicóptero do FBI. Sobre isso, tipo assim, se o médico ele não tem seguro ainda, né? E ele recebe uma notificação de processo.
ele não tem como correr atrás mais, já era, não tem o que fazer. Existem as modalidades de contratação. Há pouco tempo atrás o seguro sempre foi de hoje em diante. Então você contrata o seguro, você tem uma apólice, que é o próprio contrato do seguro, que ele vigora durante 365 dias. Mas é de hoje em diante. Agora, tem algumas seguradoras que têm o seguro retroativo. Então você consegue comprar, a seguradora vai e isso deve ter outro custo também, né? Você paga um pouco a mais, sim, para ter, e você pega um período anterior. Então você tem médicos que começaram a atuar daqui a 3 anos, por exemplo, estão atuando há 3 anos, só que nunca tiveram seguro, nem tinham a ciência de que existia seguro. Nunca recebeu nenhum processo, não tem nenhuma notificação, não tem nenhuma expectativa de sinistro, né, que é o próprio processo. Você consegue comprar, essa seguradora vai e compra esses 3 anos e ele, desde o início da atuação dele, ele começa a ter cobertura. Então isso é ótimo. Mas ele pode contratar retroativo, se ele tem um processo ativo, a seguradora não vai abranger. Né? Então, o processo não está não tá. Na verdade, não só o processo, que ele tenha conhecimento, isso é importante, até porque quando ele vai fazer a pólice, ele tem que declarar que ele não tem conhecimento. E até é justo, né? Porque se ele tem conhecimento e for fazer um seguro, fica... Tu sai do... mesma coisa tu fazer o seguro no carro batido, isso mesmo. Mas, só que isso é muito importante hoje, porque... muitas vezes tu vai pegar um médico já atua há vários anos no mercado, atendendo direitinho, nunca tinha tido a informação do seguro, opa, quero fazer, gostei, soube agora. Ele tem condições de fazer retroagindo 5 até 10 anos. Então, quer dizer, e isso é importante porque muitas vezes ele até tem um processo até que vai bater na porta depois de 6 meses, mas ele não sabia disso, né? O processo estava lá. Então, e a seguradora vai dar cobertura. Isso não então, algumas seguradoras. Né? Algumas seguradoras. Algumas seguradoras. Por isso, tu ter essa parte voltando a bater na tecla, né? Chato da consultoria. Mas é verdade. A gente já fez várias palestras para médicos e no final a gente até entrega um checklist do que ele tem que olhar antes de contratar um seguro, né? Que são várias coisas. Só que ele não precisa nem se atentar, nem tirar foto, porque ele pode só se atentar no primeiro, que é ter um corretor especialista. Se ele tem um corretor especialista, todas as outras 15 coisas que ele precisa olhar... E o mais legal disso é a comunicação que o corretor especialista tem com o advogado. Também. Que é incrível, assim, às vezes a gente está atendendo um cliente, e nós trabalhamos muito em conjunto, e estou atendendo um cliente e tem seguro, tem o seguro. Quem é o teu corretor? É o pessoal da Santolim. Tá bom, doutor, o senhor não precisa mais se preocupar com mais nada. Aí eu entro em contato com eles, já passo o processo para eles. Se precisar de algum contato com o médico, eles fazem. O médico não precisa ficar se preocupando em correr atrás da pólice, em correr atrás do contato que a gente faz. É aquilo que estava conversando, que a gente trabalha nas internas do site. Cara, nesse sentido, a gente atende o Brasil todo, mas... tu tem muitos, quando aqui os advogados que eu diria da Grande Florianópolis que a gente tem relacionamento, que são especialistas, eles já entendem da importância de não denunciar líder no processo. Mas pega lá, outro dia nós tivemos um caso, um advogado do interior, daí ele ia denunciar. Daí eu disse, mas doutor, não denuncia. Daí, então fala com o advogado. Daí a gente conversa, a princípio o advogado estava, não, eu vou denunciar, porque depois se ele perde o direito, dele, né? Isso é uma responsabilidade minha e tal. Doutor, olha, funciona assim, a gente explicou todo o processo e ainda tem um agravante, porque se o advogado denuncia a líder, no caso denuncia a seguradora que vai sentar junto, se esse médico lá na frente ganha o processo e não foi condenado, ele vai ser condenado a pagar os honorários do advogado da seguradora. Isso é lei. E isso não está amparado pelo seguro, porque ele decidiu chamar a seguradora no processo. Então, para quando ele ganhou o processo, vai ter que pagar 20% lá para o advogado da seguradora. Então, assim, daí a gente explica tudo isso para o advogado, não, realmente, mas e qual garantia? A garantia é essa, a seguradora vai dar um documento aqui que tem cobertura, porque a preocupação do advogado era o quê? Se ele não denuncia ali na hora, e depois, se a seguradora não paga, e daí a responsabilidade dele não é feita. Mas daí eu tive que daí. Mas só que isso só acontece quando tu tem essa relação, que é a necessidade de tu conseguir conversar com o advogado, olhando para o bem do médico, olhando para o bem do nosso cliente. O objetivo não é, nós dois estamos juntos, é defender. Com certeza. Da melhor maneira possível. Livre escolha, né? Que isso é muito bom. O advogado, dentro do seguro, é livre escolha. Então, se o médico tem livre escolha para escolher o advogado, que ele vá no especialista, né? Porque às vezes ele quer achar quem já ajuda a empresa, quem não sei o que. Não.
São assuntos bem mais complexos, né? Exato. Então é melhor correr, por exemplo, para a Vanessa, que vai conseguir dar tudo que precisa. E eu sempre digo, nós estamos aqui para proteger a carreira médica, né? O nosso trabalho é esse, somos facilitadores. E às vezes a gente fala tanto assim que a gente até assusta um pouco os médicos em relação a isso, mas considera importante a gente assustá-los no quesito... De orientar, né? De orientação no quesito seguro, de prevenção. Por quê? Porque depois de entornado é muito difícil a gente voltar atrás. Exatamente. Eu falo da área da comunicação. Deu BO, parou na manchete do jornal. Eu não tenho mais como recuperar aquela informação. Eu tenho como amenizar o impacto de imagem. Né? Eu tenho como amenizar o impacto de imagem do médico, que deu ruim, e a gente já não tem mais tanto hoje, porque as falas também melhoraram muito em relação a gente orientar, deu entrevista, a imprensa apareceu, é contra o senhor, não vai bater boca com o repórter. A gente tem casos de médicos que aceitaram conceder a entrevista e depois queriam que eu tirasse do ar. Eu falei, amigão, olha só, tu foi sozinho, tu recebeu o cara na tua casa, tu recebeu o cara na tua casa, o cara até é meu amigo, entendeu? Até liguei pra ele, mas ele assim, Carlinha, me chamou na casa dele. E a cena que aparece na TV é uma mesa de café da manhã muito farta, criando um estereótipo, né? Mas a confusão no posto de saúde já tinha acontecido. O rolo no posto de saúde já tinha acontecido. Então é isso que eu queria que a gente deixasse de mensagem, que apesar da gente colocar um pouco de terror, digamos assim, é tão somente para o médico ter uma vida mais tranquila. Saber que ele está assegurado, que há profissionais no mercado que, assim como eles são especialistas naquilo que eles fazem, nós também somos especialistas naquilo que nós fazemos, né? Nós nos dedicamos a isso. É por aí para a gente encerrar? É por aí. Uma questão também é que os médicos, eles não conversam entre si, né? Mas se eles abrirem a boca, eles vão ver que os colegas deles já estão fazendo seguro. Sabe? O colega do lado que está operando junto tem seguro. Por que ele não tem? E eu tenho entendimento que isso são custos da profissão. Eu acho que assim tem que entender isso como um custo dele abrir o consultório, dele atender, enfim, isso tem que fazer parte, assim como ele tem que muitas vezes pagar uma secretária, pagar um contador, né? Exatamente, e tal. Ele tem que olhar isso como uma parte de custo necessário para a proteção dele, porque depois, se acontece algo, ele não precisa estar descapitalizando, estar fazendo nada. Então, o fato da gente falar muitas vezes essas... Está sendo bondoso descapitalizando, né? Não, ele não precisa perder a casa, perder o carro. Exatamente. Mas eu acho que isso é mais, quando a gente fala, né, Carla, a gente fica falando, estudo parece um pouco... terrorismo. Terrorismo, mas não é. Eu acho que ele tem esse intuito mesmo de criar uma consciência, né? Aquela coisa de que, não deixa acontecer primeiro, né? Aprende com o amor, não com a dor, né? Não, e temos os casos dos que foram beneficiados porque tinham Sim. e dos que foram prejudicados porque não tinham. Exatamente. Nós temos isso aí, nós temos esses casos, né? Mas tem médico que não tem mais conta bancária. Porque ele está em processo de execução para pagamento e ele não pode ter conta, porque senão vão pegar coisas da conta, ele não tem nada, assim, ele recebe e às vezes recebe terceiro. Exatamente, está todo enrolado. Para poder proteger, entre aspas, Mas depois o que eu... patrimônio dele, mas não... depois... Aí não tem nada no nome dele, não tem conta, não tem nada e fica se desviando, Luiz, tu que és o mais jovem, tens uma responsabilidade aí. De contribuir com essa geração de consciência. Muita. Tanto que eu fico muito feliz que a gente tem esse mesmo alinhamento aqui de trazer informação. Né? E a gente, como Santolim, né, a gente vem construindo todo um ecossistema para que isso possa acontecer. Né? 100% alinhado desde a nossa missão. Né? Podendo falar um pouquinho sobre a empresa hoje, do que a gente faz, né? A nossa grande missão é gerir riscos e construir sonhos. A gente pega a mão desse profissional e leva de onde ele está hoje até o estado desejado, sempre querendo construir os objetivos do nosso profissional. A gente quer que ele faça esse caminho, ou seja, atingir o objetivo com previsibilidade, segurança e rapidez. E a gente faz isso de 3 formas. Né? Primeiro, com seguros personalizados. Né? Essa é a nossa base, é isso que a gente entende que não consegue construir algo em cima de algo que não é sólido. Então você tem os seguros para trazer a solidez. A gente traz a previsibilidade hoje com o planejamento financeiro pessoal, porque também é algo que o médico deixa de lado.
e a gente traz a rapidez através de investimentos alinhados também. Então hoje a gente constrói esse ecossistema dentro da empresa para que o médico justamente não precise ficar buscando muitas instituições, sendo que ele é muito assediado hoje em dia, né, e consiga ter aqui dentro de uma empresa 100% alinhada, que trabalha com ele já há muitos e muitos anos, né, e consegue prover todas as soluções dentro de casa. Né? Então esse é um pouquinho sobre o que a Santolim faz e do grande responsabilidade que a gente tem. Né? Hoje já somos mais de 6.500 apólices ativas, já indenizamos mais de 45 milhões, já evitamos de prejuízo aos segurados mais de 45 milhões, né? E estamos só no início da nossa jornada. E se eu quiser contratar o seguro? Vamos lá, como é que encontra a Santolim? A gente tem todas as nossas redes sociais, então Santolim Seguros e Santolim Consultoria, na parte financeira, está no Instagram, está no site, tudo certinho. Né? É só entrar em contato em qualquer botão que você vai ter de WhatsApp ou de número, você vai ser atendido por uma pessoa extremamente bem treinada, humana. A gente não tem robô, né, na empresa, sempre pessoas que atendem pessoas. Então é só chamar a gente lá que a gente vai dar o atendimento, pronto atendimento e personalizado. A gente vai deixar também na descrição aqui para quem quiser depois conferir certinho o trabalho, o grandioso trabalho da Santolim, aí quase 30 anos de mercado. Quase Não são 27, são quase 30. Quase 30. Quase 30. E Vanessa, como é que as pessoas te localizam? Pelo meu Instagram, Vanessa Direito Médico, Instagram fácil, doutoravanessalisboa.com.br, pelo Sindicato dos Médicos, eu sou assessora jurídica do Sindicato dos Médicos, então pode entrar em contato com o sindicato que vai conseguir o meu contato. E é isso então, gente. Muito obrigada. Obrigada, foi uma conversa muito boa. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês de estarem aqui. E você que nos acompanhou, entenda que essa informação é muito importante. Você não é médico e assistiu esse podcast até aqui? Você tem um amigo médico, você tem alguém que é médico na sua família. E eu sei que você preza pela profissão dele, assim como eu prezo pela profissão não só dos meus clientes, mas de todos os meus parentes e amigos que são médicos. Pergunta para ele se ele já tem o seguro de responsabilidade civil. Aqui embaixo na descrição tem todas as formas de contato que você pode indicar ou você pode contratar esse serviço personalizado. Eu sempre digo, comunicação médica é comigo e com a Enhautcom. Seguro de defesa profissional de responsabilidade civil. Então aqui os profissionais conversaram com vocês até agora. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.